sendo taxado como isso, como aquilo. Você é do contraponto, você é do vamos fazer um filme, você é do comando de greve. Eu acho bom a gente lembrar aqui que todos são discentes, todos são docentes, todos sofrem todo dia para chegar aqui no campus. Então eu fico realmente magoada quando as pessoas me taxam como X ou como Y. Queria que todos se lembrassem do porquê estão aqui no campus, porque a gente tem que reivindicar aquilo que é nosso, mas não criando dicotomias que não vão levar a lugar nenhum. É isso, obrigada a todos pela participação. Agora o Carlos. Inscrições comigo, tá, gente? Então, boa noite, pessoal. Então, eu queria fazer algumas colocações aqui quanto à relação falar aqui e tal. Eu acho que tem que fazer alguma discussão muito séria aqui, tipo, fala defesa da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Eu queria saber, por parte dos professores que estavam aqui antigamente, com relação à abertura do campus de Osasco, agora possivelmente com a abertura do curso de Direito em outro campus, sendo que essa aqui é uma faculdade de Ciências Humanas, Direito, Ciências Jurídicas, é o curso que deveria ser implantado aqui. Eu acredito que devemos fazer uma reflexão baseada no Reúne, que tem aquela questão de interdisciplinaridade entre as áreas, tal, que aqui na verdade tem essa relação no domínio conexo, se fazer uma matéria em uma unidade curricular em outro curso. Mas é ótimo! Sem dúvida, isso seria muito enriquecedor para nós, podermos fazer um curso de Direito, poder fazer um curso de Filosofia, tendo mais próximo. Eu levei, no ano passado, no Conselho de Graduação, a questão do aluno poder matricular em outro campus. Beleza, foi aprovado tudo mais no Conselho de Graduação, mas, na verdade, na prática não pode ser colocado em prática por falta de infraestrutura do campus de Osasco, que está cheio de aluno, falta professores. Eles até soltaram uma medida, a reitoria, de contratação de professor provisório e tal, nada efetivo, para tampar esse buraco de déficit de professor lá, que os alunos do primeiro ano estavam tendo 2 aulas, alguns cursos. Então, a questão que eu coloco aqui é com relação à área. Os alunos fizeram um pedido de aquisição de área, ou compra, tá? Quer dizer, compra ou desapropriação de uma área. Até agora que eu sei, segundo perguntando para o Leduino fala hoje mesmo no Conselho de Assuntos Estudantis que não sabe, não tem a informação. E o reitor falou que seria desapropriado uma área e tudo mais para construir a moradia. Isso está no vídeo que vocês, não sei se vocês viram, daqueles 12 integrantes que teve a comissão lá em São Paulo numa terça-feira à tarde, que foi 6 da ocupação, 6 da comissão de diálogo. Com relação a isso, agora vem uma medida aí que parece que o prefeito de Guarulhos vai doar 200 apartamentos e tudo mais, se não me engano vai ser no espaço Minha Casa Minha Vida. E como que fica a questão da creche? Também poderia, aí você entra com a pessoa de pedagogia com relação a residência, fazer residência. E a creche também tem que ser para a população que mora aqui no bairro. Com relação ao transporte que foi colocado aqui, eu queria saber se vai ser aberto também para a população, porque eles também pagam, quer dizer, eles que pagam imposto para o MEC demandar ônibus aí para 80 pessoas, assim, para tentar, acho que abafar o movimento, né, eu acredito. Eu quero saber se vai ser só para estudantes ou para a população, né? Esse pessoal que comentou o negócio lá com a reitoria, com relação ao ônibus. Bom, algum docente, algum funcionário, algum técnico? Eu tô nervoso, mas... Tem inscrição? Então, tem mais 2 estudantes, primeiro a Viviane e depois a Naila. Boa noite, todo mundo. Eu sou a Viviane de Sociais e do Contraponto. E eu venho aqui reafirmar a nossa postura de repúdio a qualquer atitude violenta, começando pelas vaias, atravessando os piquetes e terminando no que aconteceu com a Gabriela na última assembleia. Eu, inclusive, queria reiterar que se alguém quiser expor o meu direito de imagem hoje, sintam-se plenamente à vontade, porque
A defesa do contraponto é de um espaço público, democrático e pluralista. E a nossa crítica sim, reafirmada, porque todo mundo tem que ter direito à fala, todo mundo tem que ter direito a esse silêncio que vocês estão fazendo para me ouvir agora, porque ninguém tem que atravessar a fala de ninguém, ninguém tem que atravessar a ideia de ninguém, porque o nosso maior material no campus de humanas é o ser humano, e o ser humano tem que saber respeitar o espaço do outro, o que não vem sendo feito. O Carlos perguntou o repúdio a quê, né? Ou a defesa do quê? Nós estamos defendendo aqui que, ao contrário do que muitos disseram, o diálogo não é só possível, como ele acontece. Está acontecendo agora. Eu estou falando, vocês estão me ouvindo, a gente está dialogando. Qualquer um pode vir aqui e me responder o que quiser, sem ofender a minha moral, sem ofender a minha pessoa, sem pedir que o contraponto saia da caverna, até porque ele nunca esteve. Os estudantes da Unifesp Guarulhos nunca estiveram na caverna. Nós fomos empurrados a ela e hoje, definitivamente, nós viemos aqui para sair e para reafirmar que sim, nós vamos estudar, queiram ou não. Então, pela ordem, a Nara. Pessoal, eu sou a Naila, de Sociais, sou do Contraponto, e eu queria, a Viviane, em boa medida, falou... Gente, seguinte, eu acho que além do que a Viviane disse, é super importante a gente considerar que esse slogan tão mal usado de a universidade é nossa, deveria ser bem usado. A universidade de fato deve ser nossa, e como tudo que é nosso, a gente deveria defender a universidade, a gente deveria construir a universidade. Não basta que a gente faça um monte de reivindicações e fique sentado esperando que as coisas aconteçam, ou fique destruindo o pouco que já há enquanto as coisas não acontecem. Eu gostaria de poder que toda essa massa de pessoas que estão aqui, que essa massa se dispusesse a realmente construir a universidade, a ir na universidade, a cuidar do patrimônio que existe, a pintar a universidade, não de fachada, não para fazer entrevista para a Rede Globo, mas para que essa universidade nos pertença, para que a gente seja responsável por ela, que nós participemos muito mais, que nós tomemos ações que não dependem de mais ninguém, dependem dos estudantes. Os estudantes podem e devem ocupar esse espaço. A gente tem que sair dessa inércia que nos leva, em definitiva, a em determinados momentos, como agora, ficarmos fora dessa universidade que é nossa. Então, agora é a professora Márcia Tosta Dias, chefe do Departamento de Ciências Sociais, e na sequência a professora Fernanda Miranda Cruz, que é da Coordenadoria de Ações Afirmativas e Políticas de Permanência da PRAE. Eu só queria acrescentar algumas coisas na fala do Daniel, em função de uma questão colocada sobre a defesa do quê, né? Então, eu usaria aqui a palavra a favor, a expressão a favor da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. E para mim, eu vou falar bem do ponto de vista bastante pessoal, de professora dessa escola, tentando lembrar do projeto arrojado, não é, do poder público e de um conjunto de professores que toparam avançar no sentido contrário da tendência do desenvolvimento do ensino superior,
que é o da razão técnica instrumental, vamos dizer assim, não é? Dos cursos voltados para outras áreas, com maior apelo mercadológico. Então, quer dizer, a existência da escola de filosofia, ela está ligada a uma postura de resistência, por um lado, não é, de uma tendência do desenvolvimento do ensino superior, e por outro, ela parte de um projeto absolutamente arrojado de integração das várias áreas de ciências humanas, colocando aqui nesse lugar, né, a possibilidade de formação para muitos estudantes. E mais, falando da minha perspectiva, oferecendo uma oportunidade de trabalho para um conjunto de professores que esperava ansiosamente uma chance de militar no ensino público superior. Então, quer dizer, tem essa dimensão de vanguarda desse projeto que tem que ser defendida por toda a comunidade, não é? E no momento em que a gente está no meio de um conjunto de pressões que são inclusive externas à nossa vida, a gente tem que reafirmar a importância da escola, da sua permanência aqui, do seu desenvolvimento, não é? E clamando dessa forma pelas melhores condições para que a gente possa vir a servir gerações e gerações de estudantes como vocês, não é? E que a gente possa construir um ambiente de trabalho a ser continuado por muitos e muitos docentes que vão vir para trabalhar aqui. Era isso que eu queria lembrar. Agora quem vai falar é a professora Aldária, do Departamento de Filosofia, que falará um pouco sobre a idealização de seminários, etc., que estava na programação da semana. Boa noite a todos, a todas. Então, reiterando a felicidade que é vê-los aqui, os estudantes são a matéria viva da instituição, são vocês a alma da instituição e a aura das coisas, são a melhor coisa que nós temos, nós, professores e os funcionários, para facilitar da melhor maneira a formação e o que vocês vão depois distribuir na vida futura. E essa é uma instituição que está começando agora nesse campus, ela é extremamente recente e ela será uma aquisição, um tesouro que nós temos o dever de transmitir ao longo das gerações. E para da vida do espírito, que é a vida intelectual e a vida universitária, nós idealizamos essas aulas, esses seminários que deverão se desenvolver ao longo do mês de junho, no sentido de podermos ocupar esse momento de exceção, em que nós não temos acesso aos nossos lugares naturais de trabalho, mas que pode sim ser um espaço público alternativo. Nós não precisamos ficar aderidos a um lugar apenas. O saber pode se fazer em qualquer lugar, a qualquer momento, em condições precárias. Isso não é o problema. O problema é o interesse e o amor pelo conhecimento que todos nós possamos desenvolver. Então, esses seminários têm o sentido de nós ocuparmos o tempo criativamente, se não com as nossas aulas formais, com qualidade de outras conferências de temas que normalmente vocês não tratariam, e que é um espaço único de experiência, de novas formas de conhecimento, com professores que virão ao longo do mês, uma programação de interesse de todos, que foram com temas levantados pela questão: o que é uma universidade, o que é a democracia, o que é povo, o que é arte, o que é literatura, o que é uma vida acadêmica. Então, todas essas nossas iniciativas feitas em conjunto com todos vocês e com outros colegas de outras instituições, visam que nós possamos nos reunir e aproveitar esse espaço de tempo que se abriu para nós com outras atividades que não necessariamente as de sala de aula. Obrigada. Então, agora as inscrições, o professor Javier, também do Departamento de Ciências Sociais, e o professor Pedro Arantes. Não, mas não tem escrito. Não tem? Não, o pessoal está perguntando que combinar intercalar 2 professores, 2 estudantes, 2 funcionários, mas como ainda não apareceram inscrições, então nós vamos dar a vez aos professores Javier, do Departamento de Ciências Sociais, e ao professor Pedro Arantes, do Departamento de História da Arte.
Boa noite a todos. É muito bom por poder recomeçar esse diálogo entre professores, alunos e funcionários técnicos administrativos. Eu acho que a intenção central desse ato, não sei se é ato de defesa da escola, mas eu colocaria mais no sentido de recomeçar o diálogo, digamos que nós, no começo do processo de mobilização dos professores e no começo do processo de mobilização dos estudantes, nós estivemos bastante próximos, esse diálogo continuou, esse diálogo de alguma forma fluiu, de alguma forma natural, e acho que nós precisamos, por uma parte, retomar o diálogo entre os diferentes segmentos, ter um diálogo franco, um diálogo sincero, reconhecer que foram cometidos muitos erros do ponto de vista dos professores, que o movimento estudantil cometeu erros, que as autoridades da Unifesp cometeram também erros, e tentar, digamos, pensar como a partir dos erros cometidos podemos construir, digamos, um projeto comum. Eu acho que nós precisamos também retomar a pauta das reivindicações dos professores, dos estudantes, dos funcionários técnicos administrativos, que é uma pauta em comum. A questão da infraestrutura é uma questão central, a questão do transporte é uma questão central, a questão da moradia estudantil é uma questão central, da permanência. Eu acho que esse processo de mobilização, que foi um processo de mobilização que construímos de fato de forma coletiva, em alguns momentos de forma consciente, em outros momentos de forma mais inconsciente, porque o movimento dos professores e o movimento dos estudantes foram se retroalimentando de forma positiva. Nós conseguimos, digamos, montar uma pauta de reivindicações, o movimento dos estudantes conseguiu montar uma pauta de reivindicações. Nós começamos com um processo de negociação com a reitoria, tivemos uma primeira reunião com a reitoria, uma segunda reunião com a reitoria. Elementos centrais dessa pauta de reivindicação, como o aluguel de um prédio, condições mínimas para o funcionamento das atividades acadêmicas, está em processo de consolidação. Esse forma parte do processo de mobilização do qual formaram parte os professores e que é um elemento central da pauta de reivindicação dos estudantes. A reunião que teve a diretoria da Unifesp com o governo do Estado também foi resultado desse processo de mobilização e dessa pauta de reivindicações que nós construímos de forma coletiva. Outra série de elementos que estão colocados, digamos, com a possibilidade agora colocada da construção de uma moradia estudantil, também forma parte dessa pauta de reivindicação. Acho que nós precisamos voltar, digamos, a construir esse diálogo, nós precisamos voltar, digamos, a construir essa pauta comum e nós precisamos, digamos, caminhar juntos, digamos, para resolver a crise do nosso campus. Bom, boa noite. Como todos que têm falado aqui, acho que é muito bom voltar a poder, professores e estudantes, conversar e ter um diálogo aberto. E a gente precisa entender que nós vivemos um momento que foi muito construtivo da luta do movimento docente, do movimento discente. As conquistas e as negociações estão avançando, então não é verdade que não há avanço nenhum. São evidentes conquistas ligadas a terrenos, ao aluguel de prédios, à reforma, a transportes, Diversas delas estão na pauta de negociação e isso tem sido sistematicamente negado pelo grupo que ocupa o nosso campus, inclusive com falas que dão a entender de que a questão de infraestrutura já está sendo encaminhada, então a pauta deles tem se transformado mais numa pauta política em relação à questão da anistia, da paridade, da participação dos estudantes, o que dificulta as estratégias de negociação, porque coloca também um impasse para a resolução dos problemas que tiveram início e deram início à mobilização, que são claramente ligados às nossas condições de trabalho. Eu acho que nós estamos construindo um cenário bastante favorável. Agora, a ocupação que foi realizada e que deixou de ser apenas a ocupação da direção acadêmica, a ocupação de todo o campus, incluindo o restaurante universitário, todas as salas de aula, as salas de professores, o teatro, é uma ocupação intransigente e que vai levar a não sabemos qual o limite, no momento em que hoje estamos forçados a ter que fazer a nossa reunião aqui. O que é certo é que está sendo feito também o jogo de outros grupos políticos
através da grande mídia, da Folha de São Paulo, do Estadão, da Veja, da Globo, né? Então está sendo feito um ataque orquestrado contra, né, não só o nosso campus, mas contra o Reúne, contra a universidade pública, no limite, né? E nós temos que deixar de ser ingênuos e perceber, né, que temos que dar um basta a isso, né? Porque chegou um limite que não faz sentido agora fazer o jogo, né, do PSDB, dos tucanos, do modelo rodas de universidade, porque a Unifesp não é rodas, né? E isso tem que ficar claro. Então, esse espantalho que eles criaram, esse inimigo monstruoso que eles criaram, né, está muito longe de ser o que se tornou a Universidade de São Paulo. Nós tínhamos campo para negociação, nós temos campo para negociação para os avanços institucionais e físicos que estão acontecendo, né? Ainda há coisas certamente a melhorar no Reúne, na Unifesp, na administração, na transparência, na democracia. Mas nós temos um espaço, né, de negociação possível, né, em que esse grupo intransigente tem de fato o impedido de acontecer. Espero que este ato seja uma oportunidade de retomarmos o sentido político da democracia e das maiorias na ocupação de fato do nosso campus. Obrigado, boa noite. Então, são dois estudantes agora, primeiro o Edmilson e depois o Paulo. Edmilson. Boa noite, pessoal. Meu nome é Edmilson, sou do... Não posso nem falar que sou do primeiro termo de filosofia, porque não começou ainda. Infelizmente, não começou, não foi possível ainda. Mas o fato é que é muito bonito ver essa reunião dessa maneira, e onde as pessoas não precisam ser taxadas de fascistas, de reacionárias, não precisam ser vaiadas. É assim que funciona. Agora, é preciso, né, que todos se compenetrem disto. Afinal de contas, isso chegou onde chegou porque nós, infelizmente, não nos dispusemos a estar aqui na hora em que era preciso, para expormos as nossas ideias, votarmos e buscarmos um caminho melhor. O fato é que quando a paixão se sobrepõe à razão, acontece essa porcariada toda aí. Quando eu cheguei aqui, um grupo de alunos se juntou e me falou que a universidade era uma porcaria. Um grupo de alunos que estão lá, infelizmente, disseram para mim: isso aqui é uma porcaria. Eu falei para ele: poxa, mas vocês são veteranos, estão aqui há muito tempo, então não entendo vocês. Se é uma porcaria, o que é que vocês estão fazendo aqui? Aí não tem resposta, e 10 dias depois acontece tudo isso. Mas o fato é que nós temos um problema, o fato é que nós precisamos tirar algumas coisas boas dessa situação. Não é possível que só tenha coisa ruim nisso. Então, nós precisamos refletir o que de bom tirar disso daí, e tirarmos e construirmos algo melhor para frente. Obrigado. Paulo. Boa noite, pessoal. Eu sou da... Paulo já falou, do curso de Filosofia. O amigo aqui é do primeiro termo. Eu sou da primeira turma de 2007. De fazer o curso mais demoradamente, porque nós temos ótimos professores, temos um ótimo conteúdo, né, que dá para você ampliar realmente os horizontes. Eu mudei muito desde que eu entrei aqui. E eu entrei aqui já pós-adolescência, né? Eu trabalhava em banco e larguei tudo para um sonho, que é o sonho de ser professor, né? O sonho de mudar o mundo e tal. E claro que a gente vai lidando com situações novas, situações diferentes. E passei por várias greves que aconteceram aqui, mas nunca presenciei uma na qual o confronto de oposição foi tão radical, a ponto de taxarem os professores como monstros, ou os alunos que pensam de maneira diferente, que às vezes nem é contrário às causas, mas a maneira que está sendo feita as reivindicações, a ponto de ter uma reunião e não deixarem os outros falarem e tal. Então vocês sabem como funciona isso, e aí já está acontecendo lá no fundo confusão, né?
eu acho que a gente não precisa criar monstros aqui nem de um lado nem de outro. Eu entendo muitas vezes o motivo da revolta dos nossos companheiros alunos aqui. Por quê? Porque em grande parte dos momentos, os professores não saem da sala de aula. Eu acho que por isso essa oportunidade de hoje é importante de conversar, até porque muitas vezes ficam incomodados de os professores não conversar sobre temas estruturais, de metrô, de moradia, e isso é uma carência que realmente mexe com os alunos, que a gente sabe, mas todo mundo está no mesmo barco, né? E ao mesmo tempo, todo mundo aqui vai ser professor amanhã, gente. Não precisa criar essa dicotomia. Será que os professores que entraram aqui antes não tinham esse mesmo sonho que a gente tem? De educação de qualidade, de levar uma escola pública? Tinham também, ainda tem. Só que não acho com a divisão que a gente radical, que a gente vai conseguir construir esse campus, construir esse espaço. E aí eu vou encerrar minha fala aqui com uma simples pergunta. A divisão, a ausência de diálogo, a ausência de ouvir o outro, a ausência de contrapor sem agredir, favorece quem? Favorece a quem? Senhora Maria Rita. Boa noite a todos. Também quero poder estar nessa festa junto com vocês, agradecer a presença de todos. Eu queria falar um pouco disso que é chamado de trabalho de gabinete, que a gente não sai do gabinete. Queria lembrar a vocês que a gente vai ter um trabalho imenso, muito maior do que aquele para o qual nós somos contratados nos editais. Todos nós, nesse processo, estamos aprendendo a fazer uma série de coisas que a gente não sabia quando chegou aqui. Quero dar um exemplo. A gente está trabalhando no orçamento do ano que vem com todo o esforço para conseguir equipar a nossa escola com os melhores equipamentos possíveis. A gente entra em todos os editais para fazer com que a gente tenha os melhores laboratórios de que já se viu. A gente faz um esforço imenso para ter projetos financiados pelo CNPq, pela CAPES, pela FAPESP, projetos para que incluam permanentemente os alunos, porque a gente entende que é só na construção da pesquisa, do ensino, da extensão, aluno com docente, que a gente é capaz de construir essa universidade. Então, se parece para alguns que a falta de prédio é o pior de tudo, eu vou dizer para vocês, o pior de tudo é a gente não ter a capacidade que a maioria dos professores tem de poder construir conjuntamente toda essa pesquisa, toda essa parceria que professores e alunos têm feito nessa universidade desde o dia que entraram aqui. Tá? Obrigada. Gostaria de lembrar que este ato em defesa da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Unifesp, foi chamado com 3 objetivos principais. A própria defesa da EFELESH, o fortalecimento do diálogo entre todos os segmentos do campus, identificação e formulação de estratégias para encaminhamento das indicações comuns. Para falar sobre esses assuntos, terão a palavra agora 3 alunos. Diógenes, Vinícius, Hugo e depois o aluno Luiz. Por favor, com a palavra, Diógenes. Então, pessoal, infelizmente, eu vou ter que, de certa forma, negar, o contrário a algumas falas que eu vi aqui. De início, a questão de que o mais interessante, o que mais precisa para se estudar é o amor pelo estudo, eu concordo. Mas as condições materiais que a gente precisa para estudar não são ilusão, elas precisam existir. Se não fosse assim, nós não teríamos ido para o céu
e não teríamos alugado esse espaço. Eu concordo com o que a professora Ogária disse, mas eu discordo de que a gente pode estudar em qualquer lugar sem precisar da questão de infraestrutura. Eu me lembro que numa das aulas públicas que houve lá no pátio com o professor Pedro Arantes, a gente questionava as condições de estudar em um espaço que era depósito de lixo, né? Que a gente precisa de um laudo. Eu não sei se já saiu um laudo dizendo se é possível, se temos condições de estudar nesse lugar, se há contaminantes. Bom, não veio nenhum laudo. Estudante é lixo pra praia. Essa aqui parece ser agora a nossa lata, né? Pra não jogar a nossa lata. Outra questão foi levantada ainda a ideia de que os estudantes que ocuparam, eu estava na última assembleia em que votaram a ocupação não foi votada só da diretoria acadêmica, mas foi a ocupação do campus, e a ideia de que, voltando agora, a ideia de que os estudantes que estão lá estão servindo de manobra para movimentos políticos e tal. Então, esse ato em que estamos aqui agora foi organizado pela praia. A gente sabe que a instituição não quer se opor a ela mesma. Então, esse ato que foi organizado aqui, talvez também tenha intenções por trás. É isso só que eu queria dizer. Bom, a professora Ogária foi citada na fala do Diógenes e pediu o direito de resposta, e a mesa entende que precisa ser concedido. Eu acho que eu só não me fiz entender o seguinte, é claro, todos nós aqui temos uma unidade, acho que esse é o ponto comum de todos, que é o seguinte, a infraestrutura é precária mesmo, não resta a menor dúvida, apenas que isso é dado, que há condições de infraestrutura precária, que elas precisam ser vencidas, eu dei como a priori disso, que reúne a todos que estão acusados de um acordo. O que eu digo é, nós podemos criar um espaço público alternativo para este momento, tendo aulas públicas de outra natureza, não necessariamente essa sala de aula, portanto não está questionada a greve nem nada, apenas que nós podemos ocupar este tempo que se abriu, onde for possível ocupar espaços. Não absolutamente dizer que não há problema nenhum, é claro que há, mas para a nossa situação de exceção, nós podemos fazer aulas públicas onde for necessário e possível fazer. Gostaria de agradecer a primeira presença de todo mundo aqui. E segundo, eu gostaria de saber de informar uma coisa. A importância da recorrência de reuniões e atos como esse. Porque os problemas do qual a gente está vivendo hoje, ele advém de diversas razões diferentes, e uma das mais fortes é a ausência da nossa atividade política dentro do campus. Então, é a ausência da nossa politização, da formação de centros acadêmicos, da ocupação, da formação de área acadêmico, do diretor acadêmico, a questão de as representações discentes dentro do campus, ninguém fica sabendo direito quando tem eleição, quem são nossos representantes, o que eles fazem, os que são eleitos representantes mal ocupam as reuniões, os espaços. Então é isso que a gente está querendo propor. Propor a recorrência, a politização de todos, fazer uma conciliação da vida que todo mundo tem, pessoal. Eu sei que todo mundo trabalha, eu também trabalho, mas conciliar essas dificuldades para que a gente participe efetivamente do campus, seja na construção dele, seja pintando, seja limpando, seja participando dos centros acadêmicos, do diretório, das representações, das comissões que têm trabalhado duro durante esses últimos anos, por exemplo, a comissão de orçamento, de infraestrutura, que estão viabilizando o aluguel do prédio da Stifel, entre outras coisas que têm melhorado aos poucos as nossas condições de estudo. E é isso, é um chamado a todos para estar participando sempre e recorrentemente. Da universidade, tem pouca gente aqui pensando que a gente já teve 2 assembleias esse ano com mais de 1000 pessoas.
Mas que bom que tem esse pessoal aqui, gostaria de parabenizar, porque é preciso entender também, né? Eu que já nasci no neoliberalismo, a gente tem um conservadorismo muito grande, né? Por isso eu venho aqui e defendo, quem quiser gritar que grite, quem quiser usar máscara que use, eu não tenho nada contra isso. Agora sim, sobre o nosso movimento, é preciso entender alguma coisa. Em 2010, por exemplo, foi uma greve, acho que muitos estavam presentes, e ela aconteceu da seguinte forma: haviam as entidades estudantis que deram início a uma movimentação de conversas. Vou esperar, né? Pessoal, peraí, nós garantimos a fala de vocês, de vocês, e eu pediria um pouco de compreensão para que os demais concluam as falas. Nós respeitando, eu garanti a fala de vocês duas. Eu peço a compreensão para que os demais falem também. Garante a fala! Bom, gente, eu vou continuar, até porque o microfone é bem alto, acho que dá para ouvir. Em 2010, a greve ela teve uma característica, eu estava presente naquele ano, uma característica interessante, que o movimento passou por cima das entidades, né? E foi muito bom isso. E assim, em todo movimento acontecem erros, né? Os estudantes cometeram seus erros e foram aprendendo com eles, os professores estão em greve e cometeram erros, estão aprendendo com eles. Basta lembrar que o dia antes deles saírem de greve, o professor escreveu no jornal que não ia entrar na canoa furada. No outro dia, 3 votos apenas contrários, os próprios colegas passaram por cima. Então assim, o movimento é dinâmico e vai ganhando força. Sobre o Reúne, vamos falar partido. Essa universidade ela começou no primeiro ano de Reúne já com uma ocupação contrária ao Reúne. Então assim, é um projeto que deve ser questionado. Em toda a universidade, em 2007 foi um ano emblemático, que era o primeiro ano do Reúne, e quase todas as universidades da expansão tiveram movimentos contrários a ele. Agora vamos pegar de onde nós temos acordo entre estudantes e professores. Ninguém é contrário à expansão. Isso é um fato. Agora, não dá para se defender. Alguns tempos atrás, algumas semanas, saiu o censo estudantil da Unifesp. Todo mundo viu lá qual é o perfil socioeconômico dos estudantes da expansão. Primeiro, então, assim, não dá para defender um projeto que quando o estudante pobre de escola pública consegue chegar à universidade, ele tem que estudar embaixo de árvore, em prédio que cai teto na inauguração. Isso não tem como se defender, ainda mais aqui, no depósito de lixo. Isso não tem como se defender. Eu vou concluir. Agora, sobre quem que não queria entrar na canoa furada, entrou, os professores estão de greve, os estudantes também há 70 e poucos dias, com ocupação, e a greve ela se demonstrou um grande vapor e só está crescendo. Prova que a reunião que a burocracia chamou, através dos seus meios, é bem menor que nas nossas assembleias. Então, professor André, na sequência, professora Cristina Henrique. Meu nome é André, eu sou docente, eu sou professor do curso de História, desde o final de 2010. Então, estou aqui um pouco menos de 2 anos. E eu queria dizer uma coisa que agora parece quase proibida,
Então eu quero ter a oportunidade de todos vocês aqui para dizer que eu tenho muito orgulho de ser professor de vocês, de ser professor da Unifesp, de ter participado deste projeto. Quando eu entrei pela primeira vez nessa sala, na sala de aula aqui da Unifesp, eu tinha certeza que poucas pessoas que tiveram a mesma formação que eu têm a oportunidade de fazer algo tão importante nesse país. Porque eu nunca vou fazer uma fala contra a expansão da universidade. Ela precisa ser melhorada, ela precisa ser aperfeiçoada, mas é ela que nos trouxe aqui. Professores, funcionários, estudantes que, como eu, pela primeira vez uma família entrou na universidade pública. Isso é que vocês tenham medo, porque o medo é o contrário da universidade. A universidade não pode ter medo. Não pode resistir. Não pode resistir. Eu quero pedir a vocês todos, meus colegas professores, que vieram aqui em grande número, meus colegas funcionários, meus colegas alunos, não abandonem esse campus, ele é nosso! Ele é nosso! Paga por imposto da sociedade! Ele não é de meia dúzia! Fiquem no campus. Vamos voltar ao campus. Um